Hoje, nós estamos dando continuidade ao nosso projeto, Vozes que Informam, e dentro do contexto de sempre estar trazendo aqui para esse foro, né, para esse espaço, pessoas que possam contribuir com seu saber, com sua expertise, com sua capacidade para engrandecer esse movimento que procura compartilhar informações que podem trazer, por conectar aqui o amigo Arthur, já está entrando aqui. É uma alegria muito grande no dia de hoje ter aqui esta criatura do bem, uma pessoa que eu aprendi há muito tempo a admirar e ter guardado num lugar bem especial do coração, não só pela grandeza do profissional que é o Arthur Lemos, nosso convidado de hoje, mas pelo ser humano magnífico, de uma inteligência ímpar, de uma capacidade intelectual e de uma visão progressista da medicina que eu aprendi a admirar, e tenho o Arthur como, além de um amigo, um dos homens, um dos médicos mais inteligentes que eu conheço, e acho que todos nós vamos ser fartamente brindados com a participação do Arthur. Convidei-o para falar de um tema que nós poderíamos passar uma semana inteira aqui conversando, que é a longevidade e o envelhecimento saudáveis. Como é que nós acrescentamos qualidade a essa quantidade de vida que todos nós estamos ganhando? O Arthur é um homem multifacetado, é um cientista, escritor, pesquisador. Eu digo que ele só tem um defeito: é botafoguense, e hoje ele me confessou que ainda não evoluiu para o êxito letal, porque a medicina que ele pratica tem contribuído fortemente para o manter saudável. Arthur, meu querido amigo, uma enorme satisfação tê-lo aqui conosco e uma honra sem tamanho, uma pessoa do seu quilate nos brindando aqui com a sua participação. Muito boa noite e seja bem-vindo. Boa noite, boa noite. As suas palavras é palavra de amigo, né? Amigo é assim, né? Sempre exagera muito, né? Sempre fala mais do que a gente é, né? Por isso que é bom ter amigo, né? É bom ter amigo, Arthur, A mas admiração aí é muita. as Admiração palavras aí é são muita. verdadeiras, vocês podem ter absoluta certeza disso aí. Quem conhece o Arthur sabe que eu não estou exagerando, sabe que eu estou até sendo econômico aqui nas palavras. E hoje, nós, além de termos aqui o Arthur, temos um outro momento muito interessante que eu até falei. Arthur, vamos aproveitar o nosso momento lá e falarmos um pouco do seu novo livro, né? Que é O Grande Salto da Longevidade no Século XXI. E, coincidentemente, que é o livro que o Arthur está lançando agora, tem absolutamente tudo a ver com o que nós vamos conversar. Eu acho que deve ser o 50º ou 60º livro do Arthur, né? Mas mais uma obra que chega. E, Arthur, queria que você começasse elencando aqui para nós quais são os pontos de base que o motivaram a escrever essa obra. O que é que você pode destacar de positivo nesse livro? O início eu peguei exatamente o conceito que você lançou aqui no Brasil, né? Que é o conceito da longevidade saudável, né? Então, esse conceito, quer dizer, envelhecer com saúde, ou envelhecer com muito menos doença, ou envelhecer com as doenças muito bem controladas, que permitam você a fazer o que você quer. Esse é o meu conceito de saúde. O que é saúde? É você poder fazer o que você quer fazer. Você é uma pessoa saudável, né? Tem mente, tem físico, né, para você fazer. Então, esse mote que você trabalha com ele há muitos anos já, da longevidade saudável, né, é alcançado quando você associa a medicina clássica, alopática, tradicional, com novos conceitos. Então, esses novos conceitos, como tudo na vida, o novo ele vem respaldado no velho, para alcançar um grande passo além. Né? Quando você fica só no velho, você caminha meio como tartaruga. Né? Você está no velho. Quando você quer inovar, avançar metros e metros, em pouco tempo, você tem que criar o novo. E esse novo, em termos de envelhecimento, né, veio através desse conceito, né, que é um conceito um pouco além do que apenas envelhecer. Né? É você chegar a 70, 80 anos, praticamente com a cabeça,
com a parte física semelhante a uma pessoa bem mais jovem. O livro, ele acrescenta um novo dado, que é o que nós podemos fazer para mexer nos genes da longevidade. Então, nós temos genes que são responsáveis pela sobrevivência da célula, né? Então, quando a célula está ameaçada por qualquer coisa, ela cria um ambiente de proteção, né? Então, o livro é muito em cima disso. Então, quais são os mecanismos de proteção? Então, eu estudo no livro, e o que nós podemos fazer para acelerar esse mecanismo. Isso está na mesa do médico, está na mesa do paciente. Não falo em engenharia genética, eu não falo em célula-tronco, que ainda é uma medicina aí que não está na nossa mesa, não está no ambulatório, não está acessível a todo mundo. Eu falo daquilo que é acessível, né? Então, por exemplo, um exemplo, qual é o tipo de estímulo que pode acelerar a agenda da longevidade? A restrição calórica, por exemplo. A restrição calórica, eu estudei não para emagrecimento, nada disso. Por que ela traz tantos benefícios? Aonde a restrição calórica faz com que a pessoa rejuvenesça, tenha menos câncer, menos hipertensão, né? Então, estudando esses tópicos, né, a gente chega em alguns genes que ela estimula. Então, quando você... Restrição calórica é difícil para todo mundo fazer, né? É quase impossível, né? São 20, 30 anos de restrição calórica. Mas quando você estuda, você começa a levantar pontos, o que eu posso fazer para mimetizar a restrição calórica. Então, o livro é muito baseado nisso, né? Nesse gene, é o gene de alguns nomes assim, AMPK, poxa, sirtuína, e foi nascendo o livro, que é uma ideia que dá para trabalhar a nível de consultório. Uhum. Então, essa é a jogada. E então você vai ter a longevidade saudável, que é primordial, é essencial, e vai avançar mais um passo, né? Então, quem já tem a longevidade saudável na mente, né, que é possível envelhecer com muita saúde, é possível envelhecer com pouca doença, né? Isso também está ao alcance de qualquer médico, né? Não é uma coisa estratosférica, está na mesa do médico, no receituário do médico. Agora a gente acrescenta mais uma pimentinha, né? Mais um Perfeito. detalhe. Uma coisa muito interessante na sua intervenção, quando você diz está ao alcance do médico, né? Mas aí a gente tem dois campos onde podemos refletir e filosofar um pouco sobre isso aí. Será que está mesmo sobre a mesa do médico? Embora sejam conhecimentos lógicos, alcançáveis, tangíveis, sedimentados na melhor ciência, se o médico não tem um caminho para acessar esse conhecimento, Arthur, através da sua formação tradicional, esse conhecimento está mesmo na mesa do médico ou na mesa do médico continuam os remédios para baixar colesterol, os remédios para controlar a pressão, os remédios para depressão? Aonde que está a falha aí? Se esse conhecimento é tangível e é alcançável, por que não existem muitos médicos praticando isso aí? Aonde que você enxerga que está o ponto a ser desenvolvido para que esse modelo comece a ser, digamos, acessível a mais médicos, eu diria até a mais profissionais da saúde? Não é um paradoxo isso aí? Não, sem dúvida. Mas onde estão esses médicos? Onde pode... O caminho é esse aí, é o caminho que você abriu há muitos anos. Quer dizer, tem que buscar um caminho novo, porque se ele ficar atrelado aos conceitos ortodoxos da medicina cartesiana, ele vai ser aquele médico prescritor de produtos farmacêuticos, né? E a indústria fala, os remédios não vieram para curar. Remédio que cura é antibiótico. Remédio veio para tirar sinal e sintoma, o que é uma grande coisa, obviamente, né? Mas ele não veio para curar, ele não veio para aprimorar. Pelo contrário, o remédio tira funções do corpo, bloqueador disso, bloqueador daquilo, sai bloqueando tudo, como se não fosse importante, né? Então é essa mudança agora. É porque eu acho que as faculdades ainda que eram entidades assim autônomas há 30, 40, 50 anos atrás. As faculdades é que ditavam os protocolos. Das faculdades que saiu a ciência. Era aquele velho médico, professor, aqui meu filho, é assim que se faz, né? Agora não, os protocolos saem da indústria farmacêutica. Então, não há... A pessoa fica em segundo plano. Então, enquanto a indústria farmacêutica dominar a medicina, a guerra vai ser grande. Mas eu acho que esse caminho
que nós seguimos é um caminho que vai estar cada vez mais agregando pessoas. E milhares de médicos no Brasil são formados anualmente desses vários braços que estão em busca de novos caminhos, de novos protocolos, de nova forma de encarar a medicina. Agora, é lento, porque o outro lado é muito poderoso. E o outro lado também, Vitor, é muito mais fácil. É muito mais fácil fazer uma receita de remédio do que elaborar um tratamento, né? Intervir no paciente de uma forma bem abrangente, abraçar todos os problemas do paciente é mais difícil. Mas é o caminho certo. É o caminho correto. Você coloca uma questão muito importante, que é exatamente isso. Inclusive, um dos problemas que nós temos hoje é exatamente essa forma automatizada de praticar medicina através do controle dos sintomas, dos efeitos, né? Que permite, por exemplo, que consultas sejam feitas em períodos de tempo recorde, né? Eu já ouvi médico me dizer que atende 40 pessoas numa manhã. Então, é uma coisa absolutamente impensável o médico não ter a consciência de que, se ele atende 40 pessoas de 8 da manhã ao meio-dia e meia, é óbvio que ele não está atendendo, é óbvio que ele não está consultando ninguém. Ele se transformou numa máquina de prescrever medicamentos, né? E é exatamente esse um dos problemas mais importantes que nós temos. A formação é muito direcionada para o controle do efeito, para a doença, e matérias básicas como a bioquímica, como a fisiologia, como a hormonologia, são deixadas pelo meio do caminho e o médico já sai da graduação com esse conhecimento gravemente defasado, e é difícil você incorporar um novo conhecimento quando o peso desse modelo de praticar medicina vai se somando aos anos, se somando aos múltiplos empregos e à crônica falta de tempo que muitos profissionais têm em exercer medicina. São problemas muito importantes, né? Não, sem dúvida, é exatamente o que você está falando. Isso é muito simples, às vezes até briga, é uma forma jocosa de fazer a crítica. Essa medicina não precisaria de 6 anos. Acho que em 2 anos você fala um médico prescritor. Sem dúvida. Porque o diagnóstico hoje é feito por máquina. Praticamente você tem máquina para fazer diagnóstico. Ultrassonografia, ressonância magnética, é uma maravilha. É lógico que é uma maravilha. Ninguém aqui é contra isso, né? Então, você pegou lá a ressonância magnética, viu lá, isso aqui é uma atrofia cerebral por demência, o cara corre remédio. Estou correndo vastigmina, pronto, acabou. Você não tem mais anamnese, conversa, empatia, abraçar o paciente, tudo foi morrendo, né? Mas está ressuscitando. Eu talvez seja um pouquinho mais otimista, pois está ressuscitando bastante. E é uma coisa muito boa. E já tem quantos anos isso no Brasil? Tem 30, 40 anos, né? Essa luta, né? Tem uns 40 anos já, né? Eu estou com 30 já nessa história. Eu passei 15 anos na medicina, 16 na medicina tradicional, estou 30 nessa forma. E é muito, muito interessante. Agora, precisa, quer dizer, eu acho que é o seguinte, o resultado, a conversa de colega com colega, você almeja um resultado, vê um resultado, aí que começa a abrir as portas, né? E é muito difícil, o início é difícil, mas é muito difícil que o médico está acostumado. Medicina é difícil. Medicina não é fácil. Medicina é difícil, né? Eu me lembro que lá no consultório em Copacabana, que é o maior museu de velho do mundo aberto, né? A velharia terrível, Copacabana. Aí chegava aqueles velhinhos, aqueles fazendo no consultório, né? Aquela sacola cheia de exame, né? Aí eu falava, o que você tem? Então, eu trato aqui com endocrinologista que eu tenho hipotiroidismo. Né? Você tomar por antequato ou qualquer tal. Eu pegava aqueles exames todos, né? Então, eu ficava impressionado. O único hormônio medido era o TSH e o T4. Não tinha cortisol, tinha beta, testosterona. Falei, como é que você pode tratar um velho sem saber os outros hormônios? O cara está olhando a doença dele. Aí, no seu dia, TSH, T4. Você não tinha uma noção de nenhum hormônio, de nada, como é que funcionava, né? Então, aquele me escandalizava, né? Como é que uma pessoa tinha um especialista na área e não tinha um exame fora da doença do paciente pedido. Quer dizer, muitos daqueles sintomas dele eram provavelmente por falta de outros hormônios, né? É isso aí. Não se via orquestra, né? Se via um instrumento. Exatamente, né?
perdido no meio de uma orquestra e se deixou de levar em conta que os hormônios trabalham de maneira integrada, né? Não existe uma queda linear, existe um conjunto de hormônios que podem, em um momento, ter um determinado comportamento, estar no nível menor, e quando cai, impacta na metabologia e na produção do outro, e é a falta dessa visão integrada, né, que traz também Exato. dificuldades muito grandes, né? A coisa da verticalização do conhecimento dentro das especialidades, as especialidades geraram subespecialidades ao ponto de você ter hoje colegas que são retinólogos, colegas que são Isso, mas especialistas em isso é menisco. verdade. O cara não Dentro trata da mais nem oftalmologia, ligamento, o cara né? só trata o menisco, né? O cara lá da ginecologia é colposcopista, ele só vê o colo uterino. Então, essa visão limitada e estreita do corpo humano acabou fragmentando o conhecimento e nós acabamos perdendo a noção do todo. A grande verdade é que, muitas vezes, o médico erra no diagnóstico ou se equivoca na sua proposta terapêutica porque ele perdeu a noção do todo. Por exemplo, você é um mestre nessa área. Quantos casos de depressão você já viu por falta de neurotransmissores, por desbiose intestinal, por incapacidade de gerar um pH ótimo no intestino, e esse indivíduo vai lá para o psiquiatra tomar medicamento, quando, na verdade, em nenhum momento a depressão dele é causada por falta de É verdade. medicamento. É Né? verdade. Situações Em que se relação repetem. à pesquisa da psiquiatria mesmo, diz que um terço dos deprimidos são classificados como não respondedores à terapêutica antidepressiva. Um terço, de cada 10, 3% não responde. Por quê? Porque tem outros processos envolvidos ali que não são, e de forma alguma, vistos, nem são depressivos. Você pega um cara sem testosterona, qual é o comportamento dele? Né? Depressivo, Vai ser dele totalmente depressivo. depressivo. Então aí chegou, então toma aqui, né? Uma venlafaxina, uma sertralina. Aí você vai ver lá, a testosterona dele está em 150. É verdade. Né? Arthur era lá da cardiologia tradicional, né? Aí houve aí algum evento, alguma coisa, e o Arthur resolveu abrir a mente, encampou e abraçou uma área que, como todo novo, né, foi vítima de críticas e alusões desabonadoras durante muito tempo. Né? Você tem uma noção, na década de 70, existiam cientistas e médicos que duvidavam de uma coisa chamada radicais livres. Essa teoria era ridicularizada. As pessoas falavam que isso não era Exatamente. medicina. Como é que foi essa virada aí, Arthur? O que é que você enxergou que lhe fez expandir os seus olhos além da cardiologia e se tornou um dos ícones da prática ortomolecular no Brasil, quiçá no mundo? É um dos caras que mais entende de bioquímica e de fisiologia que eu conheço, e digo isso com conhecimento de causa, porque já assisti suas aulas e sei do que eu estou falando. Mas a pergunta que muitos dos nossos colegas que estão aqui nos acompanhando é: o que lhe motivou a buscar outros horizontes? Olha, parece até brincadeira, mas é coisa engraçada. Eu tinha um consultório de cardiologia, 48 metros quadrados, atendia lá 30 pacientes no dia, né? Aquela coisa toda, né? Não aguentava mais passar estatina, antihipertensivo, não saía muito disso, né? Antiarrítmico, né? E um dia me chega, a história é essa mesmo, né? Me chegou uma velhinha no consultório e eu lá fazendo uma anamnese dela, você está tomando? Me puxou uma receita cheia de nomes estranhos para mim, né? Bromelina, SE, sigla, né? ZN de zinco. Para que só toma isso? Para artrose, tanto artrose no joelho terrível. E acabei, já tive sangramento de estômago por causa desses remédios. Fui no médico, ele passou essa receita aqui, eu tomei. Só sabe que a minha dor passou? O Ito, eu tive uma sorte, que eu peguei aquela receita e copiei, sem saber metade dos nomes ali. Rutina, entendeu? Rutina, bromelina, né? Vitamina K. E um tempo depois veio uma paciente minha com artrose de joelho. Eu lembrei, isso, eu copiei, eu prescrevi aquilo. E para, olha, isso aqui são vitaminas, não tem nada aí, não vai atacar teu estômago, que sempre o problema daquela turma. Ela voltou um tempo depois, e aí? Melhorou. Falei, tem coisa aí. Liguei para um amigo meu, que era um clínico, falecido, um grande clínico. Ô, Walter, que história é essa aí de vitamina, mineral, ortomolecular? Aí, Arthur, isso é uma onda nova, isso em 89.
Essa é uma coisa nova aí, nunca mais saí. Comecei a estudar, que virou uma cachaça, 5 anos depois de ter sido o primeiro livro, que foi na cardiologia, né? A ortomolecular na cardiologia, que era o meu mote, né? E aquilo foi embora. Eu comecei a ver resultados assim, que eu jamais via com os meus pacientes comuns de consultório. Comecei a ficar amigo dos pacientes e eles meus amigos, porque era outra conversa, era outro papo. De 30, comecei a atender 15, por dia, por 10 por dia, né? Aquela consulta longa, demorada, falava de tudo, de dieta, nutrição, e foi indo. E foi assim, foi dessa forma, exatamente como estou te contando. Essa Né? velhinha Aí fui nos abençoada, né? congressos, hein? A velhinha E abençoada hoje, e que... hoje tem a famosa fórmula que eu dou no curso, que é a fórmula da velhinha. É a mesma fórmula, é a mesma fórmula. Eu só acrescentei a Boswellia serrata, que é um fitoterápico muito bom para dor articular, que não tinha naquela época. É isso aí, eu sempre falei a fórmula da velhinha. É impressionante como é verdadeira aquela fórmula, porque ele pegou tudo ali. Então, um anti-inflamatório potente, analgésico, né, tudo. Então, daí começou. Eu fui introduzido dessa forma. Agradeço a velhinha até hoje né, e pela minha curiosidade na época. Tem um dia que eu cheguei a anotar aquilo. Sensacional. É a coisa que a gente tem que entender que não é só o destino, né? Existe a conspiração das coisas que o universo traz para a gente ter a capacidade de fazer a leitura de que está na hora de seguir um outro caminho, né? Tem muita gente aqui mandando mensagens para o Arthur, e eu quero avisar que hoje ele está excepcionalmente aqui conosco usando o Instagram da sua esposa, Dona Vânia, mas ele tem sim os amigos que quiserem endereçar as suas dúvidas e questionamentos para o Arthur, é @Dr. Arthur Lemos. Ele está lá no Instagram. Esse é o Instagram. Um grande prazer em interagir com Não, vocês. sem dúvida, sem dúvida. O livro. Sem dúvida. Né? E eu, Arthur, tive uma felicidade muito grande de acompanhar alguns dos seus lançamentos e bem no âmago do que nós estamos falando aqui. Eu me lembro de um dos livros mais emblemáticos e corajosos que você escreveu. Eu até falei para você, digo, meu amigo, você tem coragem de mamar numa onça. Foi um livro que você lançou já há alguns anos, chamado Remédios que Curam, Remédios que Matam. Né? O Arthur fez uma pesquisa profunda e, de maneira muito destemida, ele deu os nomes aos bois, deu CPF e traçou, né, traqueou todo o caminho que leva desde a produção de fármacos desnecessários para controlar doenças inexistentes, mostra para nós com grande brilhantismo a quantidade de doenças que foram inventadas, que nunca existiram e que hoje estão nos manuais de doenças psiquiátricas, de manuais de doenças clínicas. A cada vez esses manuais engrossam mais. E o Arthur nos traz um alerta muito importante, fazendo no final desse livro algumas perguntas bastante inquietantes, como: esse remédio controla o efeito ou elimina a causa do meu problema? Essa medicação que o senhor me passou, doutor, ela foi seguramente testada? O senhor tem certeza de que ela vai me trazer um benefício sem me causar grandes malefícios? O senhor teria coragem de usar esse medicamento se fosse necessário? Então, aquele livro, Arthur, marcou de maneira muito profunda a minha vida, porque expandiu os meus horizontes percepcionais e só fez corroborar e reforçar crenças que eu já tinha e que você brilhantemente trouxe à tona e trouxe à discussão, e com base em tudo que você vem escrevendo, tudo que você vem estudando, tudo que você vem pesquisando. É lícito nós dizermos, ou seria ousado, que a maioria das doenças da velhice poderia ser evitada? Ou nós estamos ainda muito longe de ter condições de afirmar algo assim? Uma grande parte pode ser evitada, e aquelas que vêm naturalmente podem ser, por exemplo, hipertensão, que é a doença mais comum da velhice, né, dos velhos, é a doença mais comum que atinge o humano, a hipertensão. Ela pode ser evitada muitas vezes, ela pode ser, quando chegar, pode ser controlada sem medicamento, muitas vezes, e uma pequena parcela vai ter que usar remédio, não tem jeito. Né? Você pode, a diabetes é uma doença da modernidade. Quando na escola médica, na enfermaria, tinha um paciente diabético, fatalmente pai ou mãe eram diabéticos. Hoje é o contrário. A maioria dos diabéticos não tem familiar
essa diabetes. Não é mais uma doença genética, é a doença da modernidade, da má alimentação, da má orientação, de tudo mais. Quer dizer, então estão surgindo doenças e a alopatia continua afirmando que não. Né? Hoje é a ação mais diagnosticada, porque as pessoas têm mais acesso ao meio. Conversa. O autismo está aumentando de maneira avassaladora, o transtorno de déficit de atenção, o real, né? A obesidade, hipertensão e câncer. Por quê? Porque você nunca faz uma medicina preventiva real. Você faz uma medicina para detectar doença. Né? Então, muitas vezes a mulher é orientada corretamente a fazer uma mamografia anualmente, né? Então ela vai, faz, sai de lá, resultado negativo, aliviada. Vai se aproximando o outro ano, ela começa a ficar angustiada. Então, confunde-se prevenção com detecção. Qual médico fala para aquela mulher, filho, para você não ter câncer de mama ou reduzir, tem que fazer isso, isso, isso? Quem fala? Ninguém. Não, virou uma indústria de fazer mamografia. Né? Quando a verdadeira prevenção seria, olha, para não ter câncer de mama ou reduzir, é isso, isso que tem que fazer. Ninguém fala nada. Né? Aí fazem campanhas de mamografia, outubro rosa, novembro azul. Você vai lá, faz o exame da negativa, tem que ser um ano, né, para saber se está tudo aqui. Vão faltar cores no espectro de cores para definir esses. É como se quisesse fazer uma fábrica de doenças. Como se quisesse construir uma fábrica de doenças para se vender mais remédio, vender, né, fazer mais exames. Né? Então as pessoas ficam, o exame deu normal, ela fica tranquila. Isso aí são pontos muito importantes que você toca. Inclusive, eu não sei se você tomou conhecimento, a Sociedade de Medicina da Suíça está questionando severamente a realização de mamografias, porque eles fizeram um estudo retrospectivo do real poder. Eu não estou questionando aqui o mérito, tá? Eu estou falando de fatos, para que as pessoas que estão aqui nos assistindo não nos interpretem mal e questionem o status quo que está aí. Nós estamos duvidando do status quo, nós estamos levantando questionamentos que foram produzidos em cima de trabalhos muito meticulosos, e lá eles viram que para cada uma pessoa que detecta-se um câncer de mama através de uma mamografia, 603 mulheres têm um diagnóstico de falso positivo, gerando uma quantidade estratosférica de exames e intervenções desnecessários, e está sendo proposta a abolir a realização de mamografias na Suíça, exatamente porque o exame não se mostrou capaz de prevenir nada. Exatamente isso aí que você está falando. As pessoas confundem detecção de uma coisa que já existe com evitar que essa coisa passe a existir. E aí gera-se um fosso de ignorância enorme, e aí onde deita e rola a tal indústria da doença, né, Arthur? Da qual você fala muito bem, com muita propriedade, com muita sabedoria. Mas estou incrível, não sabia desse trabalho aí. Mas é mais ou menos isso aí, não é surpresa. Não chega a ser surpresa. É uma pena. Um outro exemplo também terrível, por exemplo, é a estatina para baixar colesterol. Então, o indivíduo chega lá com 250, 300 de colesterol, usa a estatina, educado, não, tem que tomar a estatina. Aí o colesterol cai para 150. O que acontece? Então ele vê que ele comendo gordura, o remédio está controlando. Então ele continua comendo gordura. Só que colesterol não é gordura, colesterol é um álcool. É um álcool. Aí ele começa a empanturrar de gordura saturada. Né? Porque o colesterol é normal, cada estatina, só gordura saturada é altamente inflamatória, lesiva de neurônio e tudo mais. Mas olha só, ele foi enganado. Não, o colesterol está normal, então eu posso comer linguiça, comer comida saturada todo dia, carne de porco todo dia, o colesterol está normal. Quer dizer, olha só a cultura negativa que está sendo implementada aí. Né? Isso é muito, ou comer muito ruim porque tem o omeprazol. Não, tem o omeprazol, então eu posso comer o que eu quiser, porque o omeprazol tira a minha dor. Só que não é só isso, né? E a pessoa vai sendo enganada com o tempo. Né? A densitometria óssea, que osso que você está fazendo ali? Você melhora, mas que osso? É um osso que aguenta a fratura? Provavelmente não.
Com certeza não. É outra coisa que, né, poderíamos abrir aí uma caixa de Pandora, mostrando que esses exames não são capazes de definir se o indivíduo está, de fato, diminuindo o risco de fratura, porque a fratura ela não depende só de densidade, ela depende de stiffness, né? Ela depende da qualidade desse osso, e com os medicamentos nós sabemos que o paciente não melhora stiffness. Muito pelo contrário, ele pode aumentar a densidade de uma maneira focal e vai quebrar esse osso do mesmo jeito. Exatamente. Então, isso é um mal, isso é um mal. Isso é uma cultura médica negativa, né, que passa para o estudante, né, passa e ainda fica no médico que já saiu da faculdade essa ideia de que não, o importante é aumentar a densitometria do osso. Né? O importante é manter o colesterol em 125, 150 de LDL, por exemplo. Né? O importante é, mas o que está por trás disso, então eu quero saber se não cai o número de mortes por doença cardíaca. Porque se ele salva do infarto, porque você tem hoje tecnologia excepcional, né? É morrer antes de doença cardíaca na frente. É isso aí. E você vê que essa crença nesses mitos gerou um problema tão grave que o próprio médico que passou a falar isso para os seus pacientes passou a acreditar nisso, né? E eu vi aqui um relato recente que só em São Paulo, nos últimos 5 anos, morreram mais de 88 médicos fulminados por infarto agudo do miocárdio. Então, o que significa isso? Parece que o caminho da fisiologia foi perdido. Rasgaram o mapinha desse conhecimento, deixaram um buraco lá trancado, ninguém sabe mais onde é que está, e hoje nós estamos vendo exatamente um excesso de medicalização. E o que é isso? Mais importante que você pontuou, Arthur, as pessoas não estão melhorando a qualidade de vida e a qualidade de saúde com os medicamentos. Alguns anos atrás, um colega lá de Ribeirão Preto, muito famoso lá, médico daqueles que era o médico da família, Dr. Gilberto, ele fez o nosso curso com quase 90 anos de idade. E lá no final do curso ele disse: meu filho, deixa eu lhe explicar uma coisa aqui. Ele escreveu um livro chamado A Medicina que eu Vivi, né? Era uma medicina onde o médico usava o cérebro, usava o seu tirocínio, a sua experiência, a anamnese, a semiologia, tudo isso tinha um impacto e o índice de acerto era elevadíssimo. Aí ele disse uma coisa que eu também guardei aqui no meu HD, disse: olha, se remédio prestasse, chamava curédio, não chamava remédio. É tão ruim que chama remédio, né? Eu achei aquela analogia dele sensacional e passei a refletir também sobre isso. E o que você colocou, Arthur, o grande fato é que as pessoas estão tomando mais remédios, as farmácias hoje estão posicionadas uma de frente da outra nas esquinas e as pessoas não estão melhorando sua vida, não estão adoecendo menos. Eu sempre faço essa provocação. O Brasil é o país onde se adota os controles mais rígidos para o colesterol, né? A Sociedade Brasileira da Especialidade adota níveis baixíssimos para a pessoa. O limite tem 50 de LDL. O total abaixo de 190. E o que é que você vê em troca disso? O Brasil deveria ser pelo menos um dos países onde se registra a menor quantidade de infarto do planeta. E isso não ocorre, né? Ao contrário, quando você vai ver a quantidade de estatinas que é usada hoje pelo grupo de pessoas com colesterol elevado e a mortalidade por infarto e AVC não diminui. A cada ano só aumenta. E quer dizer, essa reflexão básica para se validar o modelo não é feita, né? E as pessoas estão simplesmente vivendo com menos colesterol, vivendo pior, e os estudos prospectivos de longo prazo mostram que, paradoxalmente, as pessoas que vivem mais são as pessoas que têm colesterol mais elevado. Olha que maluquice, né? Tem mais hormônio, tem mais vitamina D, morrem tem mais menos neurônio. e adoecem menos e morrem mais tarde quando tem mais colesterol. Então, o que é que está havendo aí? Está havendo um ruído de comunicação muito importante entre a fisiologia e a patologia e a falta de definição do que é causa, do que é efeito, né? As perguntas básicas não estão sendo feitas. O colesterol aumenta, o paciente não está sendo informado. Por que o colesterol elevou? Não, é um fato como se não houvesse causa, né? O colesterol simplesmente aumentou e aquilo é um evento mágico, um evento
produzido por um bruxedo, né? O colesterol resolveu aumentar. Sim, mas resolveu aumentar por quê? A glicemia resolveu aumentar. Mas resolveu aumentar por quê? Mas A pressão essa arterial coisa. resolveu aumentar. Mas aumentar por quê? Por que essas coisas aconteceram? Não, não vamos parar para pensar nisso, porque isso é muito perigoso. Vamos simplesmente fazer de conta que essas coisas existem sem causa e vamos manter o controle sobre isso até o final da vida. É uma coisa hedionda e bate muito de encontro ao que nós estamos conversando aqui. O envelhecimento saudável, Arthur, parece que não é bem por esse caminho. Eu não vejo pessoas felizes e saudáveis tomando 6, 7, 8, 10 medicamentos. Eu não sei na sua prática Eles não diária. vão ter muito tempo, eles não vão ter muito tempo também, né? Vai ter um envelhecimento muito ruim, né? Muito ruim envelhecimento. Cansaço, fadiga, desinteresse, apatia, vida cinzenta, né? Arrastado, a pessoa se sofrendo de dor, tá com prótese, está com tudo. Quer dizer, você sobrevive a pessoa. A tecnologia médica é absurdamente avançada, não tem dúvida. Né? Mas a que preço, a que custo e a que qualidade? Né? A que qualidade? Então, isso tem que ser colocado, tem que ser muito debatido, né? E reforço aí, o seu papel aí é muito importante, muito importante. Né? Porque lançar não é nenhuma ideia, você não está lançando uma ideia, você já tem um trabalho já de anos. Isso tem que ser continuado, muito continuado, para tentar alertar. Né? E como o público que chega cada ano aumenta, o caminho é esse aí. Eu O tenho público, os percebido, médicos que Arthur, chegam procurando. eu percebi Né? e tenho percebido ao longo dessa pandemia e parece que as pessoas que pararam um pouco para refletir sobre tudo isso aí que está acontecendo, elas com esse tempo mais ocioso para reflexionar, parece que elas estão tendo um certo despertar para buscar qualidade de vida. Parece assim que a coisa que era óbvia, que o atributo mais importante da nossa vida é a saúde, as pessoas estão começando a perceber isso com mais clareza e com mais nitidez. E dentro desse cenário, não tem dúvida de que nós todos estamos vivendo mais. Essa é uma tendência que se verifica no mundo todo, até mesmo nos países ditos em desenvolvimento, a expansão da quantidade de vida é um fenômeno global, mas o que nós estamos discutindo hoje aqui, na essência, é como é que a gente agrega qualidade a essa quantidade. E na sua experiência, Arthur, eu diria até mais, na sua grande sabedoria, como é que você tem trabalhado essa questão de agregar mais qualidade a esses anos? Quais são as pilastras básicas que você tem trabalhado nesse sentido? Eu acho que a pilastra mais básica que existe, sem dúvida, é a nutrição. É a nutrição que você faz do teu corpo, quer dizer, fornecer para o teu corpo o que ele precisa e saber se aquilo está sendo absorvido, se está sendo metabolizado. Esse é um princípio básico. Né? É o pai da medicina já dizia isso lá há 2.500 anos. Né? Então, esse é um alicerce básico. Né? E hoje, talvez, seja mais pobre nas pessoas exatamente isso. É uma alimentação inadequada, né? É uma poluição do alimento. O alimento hoje vem com uma carga energética muito negativa, por metal pesado, inseticida, agrotóxico. Você hoje tem muito um gasto para o corpo separar o que é bom, o que é ruim dele, é muito difícil. Né? Agregado a isso, a um sedentarismo cada vez maior também da população em geral, esse modernismo, né? A vida moderna leva você a ficar muito sedentário. Então, esses dois fatores, para mim, a nutrição, que engloba vitaminas, minerais, flavonoides, tudo isso aí, e também uma base da absorção dessa nutrição, que é o tubo digestivo, que infelizmente as drogas usadas ali acabam reduzindo isso, né, essas bombas de coisa. Então, esse conceito todo é importante. Quer dizer, um fato também que, logicamente, a expectativa de vida vem aumentando, né, ao longo, né, dos anos, mas vem aumentando de forma muito lenta. Então, para acelerar o nome do livro é O Grande Salto da Longevidade. Se espera que daqui a 30 anos seja comum encontrar pessoas de 100 anos na rua, como você encontra hoje pessoas de 80. Né? Vai ser um grande salto. Mas aí tem uma coisa, você vai conseguir isso mexendo no gene, mas vai aumentar muito mais a nossa responsabilidade. Que velho vai ser esse? Os 100 anos, que velho vai ser esse?
cego, de muleta, com artrose, com grau de demência, com Sem perda poder de se paladar. aposentar, né? Sem poder se Quem tiver aposentar, vai que é ter outra esse. coisa que me preocupa muito, né? Os sistemas públicos do mundo inteiro estão se exaurindo. Ninguém está Não, conseguindo mais pagar por não vão dar aposentadoria. conta. Não vão dar conta. Né? E aqui no Brasil, nem politicamente a gente consegue conversar sobre isso. Né? Porque a pessoa antigamente trabalhava e morria 5, 8 anos depois. Né? Hoje vive 30 depois. Né? Então, como é que você vai ajustar tudo isso, né? Na parte econômica, social, também é muito grave. Né? Tem que ser discutido, isso tudo. O Mas fato é é que um nós problema, é um estamos. desafio. É um desafio. Hoje se sobrevive. A medicina está preocupada em sobreviver. Como você falou, as pessoas sobrevivem ao infarto. Sobrevivem, porque você tem fibrose, tem cirurgia, tem estente, mas continua infartando, apesar das estatísticas. Né? Porque o alvo é errado, o alvo é errado. Sobrevive. Claro que vai sobreviver. Né? Mas o negócio é não ter o infarto. E o não ter infarto não passa por usar estatina. Com São outras absoluta coisas. convicção. Nós estamos quebrando aqui inúmeros paradigmas que são os paradigmas vigentes ainda pela crença tradicional e, por incrível que pareça, no mundo de hoje, onde as pessoas têm livre acesso à informação, né, tem um overload de informação ao alcance dos botões que estão próximos ao seu dedo, ainda persistem essas crenças, né, de que o colesterol é um monstro que o corpo possui lá dentro e que tem uma hora que esse monstro é revestido de um tal de superpoder e ele passa a trabalhar contra você e lhe mata entupindo suas artérias, né? Daí a pouco é o monstro do sol que também descobriram que faz mal. A gente precisa se proteger do sol. Daí descobriram também que os hormônios são perigosos. Você não percebe que existe aí, Arthur, um notório algoritmo das pessoas serem doutrinadas a temer o que nos mantém saudáveis? Eu aprendi com um grande ícone da medicina, que foi um dos homens mais inteligentes que eu conheci, foi o meu professor de clínica médica. Ele dizia uma coisa que eu me lembro até hoje: Ítalo, por onde o sol entra, a doença sai. Agora a coisa mudou, né? Aonde o sol entrar, passe um protetor que você está correndo risco, que o sol é muito perigoso. Os hormônios engordam, matam, vira bicho, fica doido, engrossa o nariz. Não use hormônio que você vai ter um câncer. A você tudo isso parece aleatório ou propositadamente Não, mas é construído? claro que não. Você quer ver um exemplo que eu citei muito nessa época de Covid, né? Quer dizer, eu escrevi artigos sobre isso, dizendo assim, em pleno século XXI, com toda a tecnologia médica, vem um vírus desse, e a única coisa que a ciência médica manda fazer é usar máscara, lavar a mão com álcool e isolamento. Quer dizer, é um absurdo. Então, é um modelo de cima para baixo, quer dizer, a angústia de esperar uma vacina, a angústia de esperar um antiviral. É claro que todo mundo quer isso, é óbvio que todo mundo quer. Mas por que não um modelo de baixo para cima? Falar para a população o que você pode fazer para fortalecer o sistema imunológico. Quem falou isso? Ninguém. Então, médicos que têm acesso à mídia, que estão aí na mídia toda hora, ficam lá falando, não, álcool, máscara e tal. Né? É doutor em imunologia há 50 anos. Qual o tratamento? Máscara, álcool, lavar a mão, isolamento. Cadê o zinco semi-imune? Cadê a cisteína? Cadê a vitamina D? Ninguém foi falar isso para ninguém. O que o corpo... isso está falando, é a mesma coisa, que vão deixar o pessoal ficar doente, vão vender a vacina, vão vender o antiviral. Né? É claro que isso é preciso, mas o corpo tem armas poderosíssimas dentro dele. Tem que ser nutridas essas armas, tem que ser fornecidas às pessoas. Né? Então, os trabalhos estão mostrando, a vitamina D. Né? Muitos trabalhos, quem tem vitamina D adequada está sobrevivendo ao Covid mais do que aquelas pessoas que têm vitamina D baixa. É um tremendo hormônio, né? Anti-inflamatório, imunoestimulante, uma opção de coisa. Né? É exatamente nessa trilha. Né? Como é que pode? Agora estão vivendo o mesmo problema da gripe espanhola, né? Pela medicina oficial. Porque 100 anos depois é a mesma coisa. Todo mundo se isola. Né? Enquanto isso, cadê aqueles elementos que nós sabemos que podem nos ajudar? A lactoferrina, né? Produzida no corpo humano, no leite materno, na lágrima,
tremendo estimulante imunológico. Passei para todo mundo. Toma mais 150 miligramas por dia em jejum. Né? Produto humano, né? Feito no corpo humano. Né? E quem fala sobre isso? Ninguém fala exatamente porque, coincidentemente, Arthur, tudo que você pontuou aí são substâncias que já existem na natureza, né? Não dá para produzir uma molécula artificial de vitamina D, não dá para produzir uma molécula artificial de zinco, né? Um zanco, por exemplo, uma vitamina DDD, não, essa aqui eu introduzi e qualquer um radical pode ali, fazer também, né? não é? E Então, o que nós você não estamos pode falando patentear. aqui é de uma grande orquestração que, infelizmente, existe a favor da doença e contra a saúde, né? Muitas vezes eu converso com os colegas médicos e digo, é muito importante que nós passemos a exercer medicina com os olhos da neutralidade. Não existe bandido, não existe mocinho nesse mundo. O que existe é resultado clínico. E eu sinto muito, se você é membro da sociedade A, B ou C, emérita, eu não estou falando da sociedade, estou falando de atitudes. E o que você propõe através de uma diretriz da sua sociedade, na ponta, lá no seu consultório, no dia a dia, no tete-a-tete com o seu paciente, o paciente, Arthur, volta pior, é óbvio que essa diretriz tem que ser revista, é óbvio que se isso não está fazendo sentido na clínica, na prática e no dia a dia, nós não podemos ser simplesmente alheios ao que é mais importante. Nós estamos ali a serviço daquela vida. Nós não estamos ali a serviço de um guideline. Eu sinto muito. E muitas vezes falta essa atitude reflexiva. Eu digo, doutor Ito, esse modelo ainda é muito criticado, ele é muito criticado, não resta dúvida, todo novo vai ser muito criticado. Mas vamos deixar de lado a crítica, vamos para o que interessa. O paciente vinha usando T4 sódico sintético, não conseguia melhorar clinicamente além de um determinado ponto, mesmo aumentando a dose. Depois que você explica com um mínimo de detalhes como é que o antireoide funciona, onde que o T3 é produzido, que o hormônio não é o T4, que o hormônio é o T3, que existem relações dessas duas moléculas com globulinas transportadoras, com receptor, com mitocôndria, e o paciente entende que existe uma outra modalidade e não precisa dizer que ela é melhor ou pior. Você muda o tratamento e o resultado melhora, eu sinto muito. Nós estamos aí, a discussão acadêmica acabou. Nós estamos diante de um fato. O paciente simplesmente se sente melhor. E se ele se sente melhor, nós temos que entender que a partir desse momento nós estamos gerando um dever ético. Não é mais uma questão de, mas a sociedade A diz que é assim, a outra é assado. Não. A sua ética e o seu bom senso apontam claramente que uma maneira de tratar produz resultado melhor do que a outra. Não tem mais o que discutir. Então, é nesse ponto aí que esse movimento, Arthur, tem se fortalecido. A partir do momento em que nós passamos a focar no que importa, servir àquela vida que vem nos procurar e, através dessas intervenções, respeitar a fisiologia dessas pessoas e buscar mantê-las saudáveis. Se outras sociedades pensam o contrário, eu acho que não é relevante estar discutindo ego, estar discutindo quem é mais poderoso, quem é professor doutor, quem é isso, quem é aquilo. O paciente se sente melhor. Ponto. Acabou. Ponto. Acabou. Mas isso é a verdade. Não tem como você refutar isso, não tem jeito. Né? E o que a gente vê muito, né? Impressionante a diferença absurda, né? Quando você, porque o médico é muito treinado e alimentado por esse status quo, aprender a tratar a doença. Ele tem que ser treinado para aprender a tratar a saúde. E o médico é péssimo nisso, ele é péssimo. Que é um fato que apavora qualquer médico. Chega aquela velhinha com 50 queixas, puxa 300 exames, todos normais. O médico entra em pânico. Porque ele não consegue entender como todos os anos normais pode estar com tanta queixa. Né? Ele é incapaz de vislumbrar que pode ter coisa errada ali. Porque saiu do ano. Exatamente, saiu. Né? É a pior coisa, que o médico não sabe tratar a saúde. Agora, quando ele descobre um hipotiroidismo, TSH30, legal, purã. Né? Ele sente assim o máximo. Né? Agora, o paciente poliqueixoso, cheio de problemas, com tudo normal, ele entra em pânico. Manda para o psiquiatra. Mas eu conheço a situação que apavora semelhante a essa aí, Arthur. Primeiro, é o paciente multiqueixoso com exames laboratoriais normais. A outra situação apavorante é o indivíduo completamente assintomático diante de um médico que pergunta: bom dia, o que você está sentindo? Nada.
Eu vim aqui porque eu quero me manter saudável. Eu vim aqui porque eu quero que o senhor utilize todo o seu conhecimento para me manter como eu estou hoje, pelo maior tempo possível da minha vida. É terrificante. É um filme de horror para uma boa parte dos nossos colegas de Exatamente, profissão. exatamente. Porque falta-nos, a muitos, essa visão de se eu não sinto nada, eu estou saudável. Muito pelo contrário. Se você não sente nada, isso não quer dizer muita coisa, porque lá debaixo do iceberg pode ter um monstro maior do que aquilo que você está vendo. Não é? E esse é Sem o dúvida. grande desafio. Como manter pessoas saudáveis sem sintomas e convencê-las de que a ausência de sintomas não é necessariamente saúde, né? São enormes desafios do dia a dia. Sem dúvida, sem dúvida. E depois você faz muita iatrogenia, né? Então você controla um mal-estar gástrico com omeprazóis, o paciente fica assintomático, né? E ele não consegue abandonar aquele remédio, e daí vão vir uma série de consequências pelo fato de você estar cortando a produção de uma substância fundamental para o corpo, que é o ácido clorídrico. É como se aquele não fosse importante. A gente volta ao tema da vida, né? Tira a vida, tira a vida. Depois tira a pente, tira a pente. Hoje são os remédios, né? Você fica usando remédio e não sabe o efeito terrível. Você está cortando uma função orgânica. O ácido clorídrico tem motivo para estar ali, né? E se cortou, não, está bem, você está bem. Mas, né? Então, essa simplicidade da medicina, que não é nada simples, a medicina é altamente complexa, e o tratamento alopático é torná-la simples. Não pode. Medicina vai ser sempre difícil, porque a biologia é difícil, a célula é difícil para entender todos os mecanismos, né? Então, é muito interessante tudo isso. Muito bom. Arthur, muitas pessoas estão aqui indagando aonde adquirir essa sua nova obra, O Grande Salto da Longevidade no Século XXI. Ele foi lançado ontem, o livro foi lançado ontem, né? No site arturlemos.com. Arthur Lemos, o meu Arthur não tem H, é arturlemos.com. Lá no site está lá exposto os outros livros também lá. Esse foi o 15º livro. Né? 15º livro. A minha contagem estava errada. Eu pensava que era o 115º livro. Não, que isso. Eu já vi tanto lançamento seu que eu errei na conta eu tenho lançado, nos últimos 5 anos, eu tenho lançado um por ano. O ano passado eu lancei de psiquiatria, né? Também, olha só, um clínico escrevendo um livro de psiquiatria. Por quê? Porque muitos problemas psiquiátricos são o quê? Inflamação, desnutrição, estresse do cortisol. E isso é papel de um clínico, não é do psiquiatra. Entendeu? Então, o psiquiatra, coitado, ele chega lá, deprimido, então vou dar um bloqueador de serotonina. Então, você toma aqui esse remédio. Se o cara não tiver triptofano, triptofano, não vai adiantar dar o remédio. Se o cara estiver inflamado, não vai fabricar serotonina. Se nos faltar vitamina D, não vai fabricar serotonina. E na sua linda serotonina aí, eu devo lembrar o que você acabou de falar, né? Que para que eu quebre proteínas lá no estômago, né? Para que aquilo chegue ao nível de 5-hidroxitriptofano, se eu tiver um pH elevado, meu amigo, eu não vou quebrar isso não nunca. Vai quebrar nada. Então, uma depressão pode começar com um antiácido. E as pessoas não têm a menor noção do que estão fazendo e do que estão produzindo. Qual ortopedista se preocupa com dieta com aminoácidos para tratar a osteoporose? Nenhum, meu amigo. O osso é feito de quê? O osso é o quê? Proteína. Aminoácido para fazer osso. O cara com hipoclorito vai fazer, que afinal das contas o quê? Vai tomar lendronato. E o que eu acho mais impressionante, Arthur, é que essas ideias são tão lógicas que quando a gente começa a falar disso, a maior parte Quer dizer, eu não vou falar que é a maior parte. Eu diria, uma parte dos nossos colegas, por não terem essa visão, diz, doutor Arthur Lemos é pirado, é doidão, doutor Ito Rachid é doidaço. Falar de fisiologia parece loucura mesmo, porque as coisas que vivem afastadas do nosso métier parecem tão loucas, porque são simples. E, mais importante, estão ao alcance. Qualquer médico que queira saber disso aí, está lá, abre os livros do Arthur, está tudo escrito lá. A questão é você querer buscar esse conhecimento, querer buscar essa informação. E é isso aí, Arthur, que me faz admirá-lo pela sua coragem, né? Ser esse louco do bem, essa pessoa pela qual eu tenho um enorme carinho, enorme admiração e, assim, uma profunda gratidão à contribuição que você presta à medicina brasileira. O Arthur tem um curso de formação nessa área da medicina, da prática ortomolecular.
é um curso de quebrar paradigmas, de quebrar fronteiras, porque ele vai exatamente nisso, ele vai na célula, ele vai na bioquímica, ele vai na organela, ele vai fazer com que nós entendamos de onde as coisas surgem. Não é só simplesmente controlar os efeitos, é entender que não existe efeito sem ter uma causa. E esse curso do Arthur vai na causa, e tem uma quantidade imensa dos colegas que estamos aqui juntos da longevidade, que são e já foram seus alunos, Arthur. E digo sempre que pessoas com seu intelecto e com seu propósito deveriam ter um busto de bronze nas principais praças das cidades brasileiras. Você é um gênio do bem, mas como todo gênio tem um defeito, né? É torcer Botafogo. Fogão esse ano está claudicando aí, né? Tá... Os últimos anos tá uma tragédia. Tá horrível. Se bem que o Vozão também não está essas coisas todas. O Ceará hoje levou 3 do Palmeiras em 5 minutos, né? Não sei como não levou uns 15 gols hoje, porque... bom, mas são os defeitos que a gente tem, né? Gostar um pouco de sofrer com esses times. Mas, meu amigo Arthur, nós estamos aqui na reta final da nossa live e eu quero deixar esse espaço aqui para que você teça as suas considerações finais, fale um pouco mais do seu livro, se assim o desejar, e já de antemão agradecer a sua generosidade e o seu tempo. A despedida aqui para os nossos amigos. Tá bom. Bom, terminando, vou contar um fato muito rápido. Meu filho, engenheiro, abandonou a engenharia, fez vestibular, está no 2º ano de medicina, está no 3º ano. Então, só para falar com ele, então ele está aprendendo lá tudo que é inflamação é defesa do corpo, todo empolgado. É uma resposta inata. Eu falei, não se preocupe não, quando que vem, vamos te ensinar a usar anti-inflamatório. Ele fala 2 anos seguidos que inflamação é uma resposta boa. No 3º ano vai começar a prescrever anti-inflamatório. Aí ele não conversa nada, é por aí. Sai bloqueando tudo. Mas é um prazer meu, cara. Um prazer meu. Eu admiro muito a tua pessoa, o teu curso. Sabe? Eu tenho muitos alunos meus que já foram seus alunos. É um diferencial. É um diferencial. Na hora que eles estão lá fazendo as receitas, eu sei por onde ele passou. Eu sei para as ideias avançadas, conceitos importantes, muita base bioquímica, fisiologia. Então, você também, eu percebo o aluno que veio de você e do aluno que não passou aí nas tuas mãos. Isso é importante, né? Mas é isso aí, é a nossa luta, estamos aí abertos, isso nos impulsiona, né? Nos dá força, né? E você é um cara muito, muito, muito importante aí. Um beijo bem grande no seu coração, obrigado pelo seu tempo, obrigado pela aula com a qual você nos brindou. Que Deus lhe abençoe sempre e um beijo no seu coração. Estenda um abraço muito apertado no seu corpo docente. Tá? Obrigado. Gente muito boa, tá bom? Um grande abraço. Fica com Deus. Tchau, tchau. Felicidade. Tchau, tchau.